Bem-vindos a mais uma Escola Bíblica, a mais um destes programas em que juntos podemos desfrutar da Palavra de Deus, dos ensinos de Deus e podemos aprofundar o conhecimento que Deus quer que nós adquiramos para podermos viver melhor e mais felizes. Continuamos a contar com a presença do pastor Daniel Vicente, que vai desde já começar por nos dar o sumário. Muito bem. Deus tem mistérios que escapam à nossa compreensão humana, mas também tem revelações a fazer-nos acerca de alguns desses mistérios. Hoje vamos descobrir o que a Bíblia tem para nos dizer em relação ao nosso papel como depositários ou mordomos dos mistérios de Deus. E como sempre temos um texto na nossa Bíblia que nos acompanha, que nos vai servir de introdução e nos vai acompanhar no desenvolvimento deste tema. Vamos abrir as nossas Bíblias em Deuteronômios, no livro de Deuteronômios, no capítulo 29 e no versículo 29. Vamos acompanhar-nos através do nosso quadro, a nossa leitura. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavras desta lei. Deuteronômios 29, 29. Este é um texto que nos fala sobre as coisas que estão na Bíblia, que há coisas que nós compreendemos, que nos são reveladas, mas há outras que nós não compreendemos assim muito bem. Exatamente. E diz-nos aqui que as que estão reveladas são para nós. Portanto, como mordomos, nós temos a responsabilidade de de passar até, portanto, aos nossos filhos, como aqui está a dizer, e passarmos esta verdade revelada de geração em geração. E tem sido isso que aconteceu ao longo dos séculos. A palavra de Deus tem sido passada de geração em geração, aquilo que está revelado. Mas há coisas que não nos estão reveladas, que nos estão vedadas e que são mistérios. E é importante, tal como já vimos numa aula anterior, que nós saibamos distinguir entre aquilo que nos é confiado e aquilo que não nos é confiado. Aquilo que nos é confiado, como mordomos, nós devemos usar e, portanto, devemos também transmitir essas verdades, devemos transmiti-las. Aquelas que nos estão encobertas, ou seja, que são mistérios para nós, é bom que fiquem com o dono, que é Deus. E há exemplos desses mistérios? Podemos ver alguns exemplos para compreendermos melhor o que é isto, um mistério? Bom, há mistérios que realmente Deus apresenta na sua palavra e que nós não conseguimos compreender na sua plenitude. São coisas que Deus revela em parte, não é? Por exemplo, os mundos terem sido criados por Deus. Paulo diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados por Deus. Não é alguma coisa, uma evidência científica. Ele até diz que o que existe não foi feito do que é aparente. Ou seja, nós olhamos para as coisas criadas e podemos pensar, isto afinal foi desta ou daquela maneira. É um pouco o que fazem alguns cientistas. Olham, não estiveram lá, não estiveram presentes no momento em que as coisas aconteceram, mas tiram ilações de acordo com aquilo que lhes é aparente. Mas isso é um mistério. A palavra de Deus diz-nos que é pela fé que entendemos. Que Deus tenha criado o homem do pó da terra, mas como? Do pó da terra como? Misturou com a água, fez como nós fazemos um bonequinho, fez primeiro os órgãos por dentro e depois os olhos, como é que lhe deu a cor, foi buscar a tinta aonde? Quer dizer, isso é um mistério para nós, não é? Nós não podemos... Há coisas que são um mistério. Este, por exemplo, é um deles, não é? A criação, a própria criação é um mistério, mas Deus revela-nos que foi Ele que criou. Isso está revelado. A certeza que pela sua palavra foram criados e, portanto, e que ele disse e logo as coisas surgiram. No caso do homem, diz que o formou do pó da terra, mas não sabemos o como é que Deus o fez. Mas no meio deste mistério, que é a forma como fomos criados, não é? Existe depois partes que são reveladas. E é em relação a essas que nós temos responsabilidade. Exatamente. Nós somos, portanto, dispenseiros das coisas que nos foram, de alguns mistérios, mas
há verdades que nos foram reveladas e, portanto, que estão expressas na palavra de Deus e é importante que nós usemos essas coisas reveladas para as transmitirmos aos outros, para que nós possamos, de alguma forma, trazer esse conhecimento àqueles que não o têm. Por exemplo, Deus diz-nos claramente quais são os princípios básicos de conduta do ser humano, através das 10 palavras que nós normalmente designamos pelos 10 mandamentos. São princípios básicos ao homem: o respeito pela vida, o respeito pelo outro, pelo próximo, mas também o respeito por Deus enquanto Senhor de todas as coisas. Portanto, isto são verdades que nos foram reveladas e que nós temos o dever de transmitir aos outros. Exato, e de cumpri-las na nossa própria vida. Sem dúvida. Mas voltando aos mistérios, qual é assim o grande mistério da palavra de Deus? Para mim, Rita, o grande mistério da palavra de Deus é o próprio plano da salvação. Que um Deus todo-poderoso nos permita experimentar a sua salvação. Quando estávamos condenados todos à morte pela nossa condição de pecadores, porque fazemos barbaridades em relação à vida e pomos em causa a própria existência, é extraordinário que Deus tenha olhado para cada um de nós, tenha olhado para ti, tenha olhado para mim, tenha olhado para cada ser humano e tenha decidido salvar-nos, apesar, às vezes, da forma tão pouco coerente, tão pouco reconhecida como nós lidamos com a vida e com a nossa existência. Isso, para mim, é o maior dos mistérios. Deus fazendo-se carne na pessoa de Jesus Cristo para que nós possamos ter a salvação. Vamos aprendendo fazendo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu devo fazer com estes mistérios, estas revelações na minha vida? Assim que me ouve neste momento, gostaria que pensasse que, ao ser um guardião destes bens maiores, como é o caso da salvação, podendo transmitir esta verdade a outras pessoas, o que é que está a fazer com este bem para si mesmo? Mas também, como é que o está a transmitir aos outros? Pense nisto e faça o melhor uso deste mistério que é a salvação que Cristo operou em favor de cada um de nós ao se entregar a si mesmo, por mim e por si. Muito obrigada. Vamos continuar na próxima aula da nossa Escola Bíblica. Vamos contar com a sua presença, de certeza. Se é a primeira vez que nos acompanha, se gostava de compreender aquilo que já foi dito antes, nós temos veículos, não deixe de os utilizar, quer seja através da página da Hope Channel, através da hopechannel.pt, através da página do Facebook da nossa rádio, a Rádio RCS. Acompanhe-nos, esteja connosco e vamos continuar desfrutando da presença de uns dos outros e juntos estudar a Palavra de Deus para aprendermos como poder ser melhores mordomos do nosso Deus. Até lá. Muito obrigada.